Olá, tudo bem? Sou a professora Joyce de Língua Portuguesa e estou aqui mais uma vez para nós estudarmos um pouquinho do material que vocês têm estudado aí, né? Nós vamos fazer uma espécie de revisão, continuarmos a nossa revisão. Nós, na aula passada, que foi a segunda aula e a primeira do material 2, falamos um pouco sobre o processo da adolescência, né? Fizemos a análise do poema do Casimiro de Abreu, dos meus 8 anos. Se você não assistiu, volta lá, assiste que é importante, essa aula aqui é uma sequência, tá? Hoje nós vamos terminar o estudo do material 2. Aqui novamente coloquei de novo essa imagem para vocês, né? Do adolescente aí com ponto de interrogação. Por quê? Porque é uma fase de descoberta, onde ele não sabe quem é ele mesmo. E isso é o que gera um dos grandes conflitos aí. Né? É isso que gera às vezes, a ansiedade, porque ele tem que se descobrir, ele tem que se achar, ele tem que se entender, ele tem que entender o outro, ele olha para o mundo agora de uma forma diferente. Para começarmos, então, nós vamos falar um pouquinho da música, tá? A música sensibiliza, desenvolve a mente humana, promove o equilíbrio, proporciona o bem-estar, facilita a concentração. Então, você gosta de música? Você ouve música? Olha que tantas vantagens e os benefícios que a música pode trazer. Então, nesse momento, às vezes, que você se sente solitário, a gente está no meio de uma pandemia, ouvir música é uma excelente saída, tá? E aí, então, agora a gente vai estudar uma música que vocês com certeza devem conhecer, que é Era Uma Vez. Então, vamos aí verificar a letra e aí depois vocês podem colocar a música para ouvir, acompanhar, cantar com a letra, que ela é belíssima, maravilhosa. Então, vamos lá. Era Uma Vez. O título já é bem chamativo, Era Uma Vez. Toda vez que a gente fala Era Uma Vez, todo mundo lembra do quê? Conto de fada, as histórias infantis, todas elas começavam com Era Uma Vez. É uma forma de indeterminar algo no tempo. Você não sabe exatamente quando aquilo aconteceu. Algum dia, era uma vez. Então, já remete de cara para a infância, tá? Era uma vez, tá? O dia em que todo dia era bom. Então, todos os dias eram felizes, todos os dias eram bons. Delicioso o gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Então, parece que tudo era delicioso, o gosto de nuvem. Olha que imagem, a nuvem feita de algodão, você olha para o céu e é tão colorido, né? E dava para ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. Como assim? Eu posso brincar agora, eu sou o herói, daqui a pouquinho eu troco com meu amigo, mudo de personagem, eu vou ser o vilão, ele vai ser o herói, né? E acabava tudo em lanche, depois de tanta brincadeira à tarde. O que acontecia? A gente se lanchava, né? Tomava um banho quente, o máximo de problema que podia ter, talvez aí, um arranhão. Dava para ver, né? A ingenuidade e a inocência cantando no tom. As crianças são tão puras, tão inocentes, né? Ingênuas, elas não têm noção da maldade, do mundo das coisas, não têm noção dos problemas. Então elas vivem num mundinho muito feliz, né? Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Então, para a imaginação não tem limite. Uma criança, ela é capaz de criar o que ela quiser. Nós também somos, mas a criança ela é muito mais imaginativa. Ela cria mundos, universos, que para ela são super reais. Bastava um colo, um carinho e o remédio era beijo e proteção. Então, qualquer problema, gente, é só correr pro braço do pai, da mãe, né? Um carinho, um afago. E o remédio era um beijo. Vocês já não ganharam um beijo? Eu já ganhei muito, né? Alguma coisa bate aqui, vem cá, vou dar um beijinho pra sarar. E sara, o pior é que aquele carinho que às vezes a mãe põe naquele beijo, realmente faz a gente se sentir melhor. E todo esse carinho, essa proteção, funciona como um remédio. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. Então, o meu problema de hoje é tão pequenininho, amanhã nem lembro mais, né? As crianças, elas não vivem essa relação com o problema. Elas têm uma vida muito mais leve, sem preocupações. É que a gente quer crescer. Então aqui começa o refrão, né? A parte da música que ela repete, né? Então ela vai vir depois também novamente esse refrão. Então olha só a mensagem do refrão. É que a gente quer crescer. Então, quando você é criança, você quer ser adolescente, quer ser adulto, quer crescer. Mas quando se cresce, quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido.
Então, a gente quer tanto crescer, mas quando cresce, vai falar, eu quero ser criança de novo, ai que saudade da minha infância. Né? Por quê? Porque a dor que você tinha, que era aquela dor física, um joelho ralado, um machucado, ela passa rápido. Mas dói bem menos do que um coração partido, do que uma decepção amorosa, né? Ou decepção com outra coisa. Então, essas dores que elas são relacionadas aos sentimentos, elas são muito mais doloridas, vamos dizer assim, elas duram, perpetuam muito mais, elas angustiam mais do que as dores físicas. Dá para ver, mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. Então, a criança ela não vê as maldades do mundo. E aí, ela vê que o mundo ficou mal. Puxa, mas o mundo ficou mal de um dia para outro. Não, é que a criança ela não tem essa dimensão. Ela não consegue ver o lado negativo das coisas. E aí, mesmo depois de você descobrir isso, é só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal. Então as pessoas não podem se acostumar com a maldade do mundo. As pessoas não podem se acostumar com as coisas ruins. O que a gente vê, parece que a TV só noticia coisas ruins o tempo inteiro. São poucas as notícias de pessoas que fazem caridade, que ajudam o outro, que fazem o bem. Parece que todo mundo se preocupa muito mais com o negativo. E aí eles acabam banalizando isso. Né? Não vamos pensar, não é bem uma questão de maldade, mas lá no começo, quando morria uma outra pessoa pela Covid, o que acontecia? Todo mundo ficava escandalizado. Meu Deus, morreram 5 pessoas. Hoje morre, né? Aí quantas pessoas? Milhares de pessoas todos os dias. E parece que virou normal. As pessoas se acostumaram com isso. Isso não pode acontecer. A gente não pode se acostumar com as coisas ruins, com as coisas negativas. Né? Então é para não permitir que a maldade do mundo te pareça normal. Né? Que os problemas do mundo são normais. Para não perder a magia de acreditar na felicidade real. Porque se você vive, né? Se você acha que tudo vive essa banalidade, tudo é maldade, você não vai ser feliz. Né? Então, para você acreditar nessa felicidade real, você tem que entender que a felicidade ela é feita das pequenas coisas, ela mora no caminho e não no final. Então tem muita gente, tem uma história que fala que é muito legal, que ela se encaixa assim, que a felicidade para algumas pessoas é como se fosse um jogo de futebol, em que todo mundo sai correndo atrás da bola, né? Só que a hora que pega a bola, né, em vez de usar aí a bola, ficar com ela, o que acontece? Ele chuta pro outro jogador. Então as pessoas saem correndo, eu vou ser feliz quando eu tiver isso, eu vou ser feliz quando eu conseguir aquilo. Só que a hora que ele consegue aquilo, ele não é feliz, porque aí ele já projeta para outra coisa a felicidade. Se a felicidade ela estiver num objetivo, e em algumas coisas principalmente, você nunca vai ser feliz. Igual no jogo de futebol que ninguém fica com a bola, você nunca vai ficar com a felicidade. Então ela tem que entender que a felicidade ela está nas pequenas coisas. No sorriso do pai e da mãe, num abraço, numa palavra gostosa dos amigos, né, num lindo pôr do sol, num céu estrelado à noite. De poder ficar junto com a família, de ter uma família saudável. A gente tem tantos motivos às vezes para ser feliz, e se colocar a felicidade como algo distante, nunca vai ser feliz, certo? E aí então ele volta, é que a gente quer crescer, e quando cresce, quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido, né? Então, era uma vez. Aqui eu volto então para o refrão, e que fala justamente, olha, né, a dor aí, o problema de crescer é esse, com ele vem as preocupações, as angústias, as decepções, as frustrações da vida que você não tem no mundo enquanto criança. E aí, às vezes um joelho ralado, ele dói muito menos do que essa decepção, principalmente na hora que você começa a gostar da outra, uma decepção amorosa, gosta de alguém que não é correspondido, se decepciona com as pessoas. Então o coração partido dói muito mais do que o joelho ralado, do que aquela dor do machucado que sara rapidinho e vai embora. Linda música, não é? Também trabalha aí com imagens, né, com representações do universo infantil. Assim como Meus 8 anos, as duas falam da infância, tá? Então, hora de interpretar, olha. A canção retrata 2 momentos vividos pelo eu lírico. Explique. Então, o eu lírico, lembra? É a pessoa que fala no poema, nas letras de canções, é a voz que tem ali. E quais são esses 2 momentos? Ele fala do momento atual, que ela não é mais criança, né? O eu lírico não é mais criança, é um adolescente, tem o coração partido às vezes, né? E aí ele fala da infância, desses 2 momentos então que ele quis crescer. O eu lírico diz que mesmo depois que crescemos e descobrimos as maldades existentes no mundo, é possível viver. Então lembra? Ele fala que é só não permitir
que a maldade do mundo te pareça normal, né? Porque aí você consegue alcançar a felicidade real. Então dá para viver sim, né? Mesmo depois que o mundo ficou mal, mas depois você descobrir realmente os problemas. Mas é só não deixar que eles entrem em você, que isso, né, seja a sua vida, que você consiga valorizar as coisas boas. Explique os versos, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Então, o joelho ralado, que é, vamos dizer, o maior problema da infância, que a gente vive cheio de machucado, porque sobe ali e corre para lá, ainda é uma dor que passa mais rápido, né, que tem um impacto muito menor do que um coração partido, seja por uma decepção amorosa, seja por uma decepção com alguém, né, quando o seu coração está partido aí, é uma dor que dói muito mais e leva muito mais tempo para cicatrizar. 4. A relação que podemos estabelecer entre o poema Meus 8 Anos, de Casemira de Abreu, e a música Era Uma Vez, de Kel Smith, é principalmente o quê? O que é que as duas têm em comum, né? Qual que é a principal relação? Hein, gente? O que vocês marcaram aí? Qual é? É justamente a saudade da infância, né? A saudade da infância que passou. Então, essa saudade aí que ele tem da infância, essa nostalgia, é o que tem em comum. E aí o eu lírico, olha, o eu lírico, o eu poético, ou o eu poemático, é a voz que se manifesta no poema. Você lembra que eu já falei sobre isso para vocês? Então aquela voz que fala no poema, a gente chama de eu lírico. É como se fosse uma espécie de narrador. Só que narrador é para narrativas, para aquelas histórias em que eu vou contar uma história, que ela começa, né, lá com um parágrafo até o ponto final, até o final da linha, volta, é um texto em prosa. Aqui eu tenho textos em verso, eu não posso chamar de narrador, é eu lírico. Bom, e aí, aqui a gente tem mais um trechinho para refletir. Olha, no verso, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar, podemos perceber o sentido figurado, ou seja, há uma figura de linguagem. Né? Por que figura de linguagem? Porque são as palavras que não são um sentido figurado, não é o sentido literal, o sentido próprio. Né? O que seria então esse sentido figurado? Ele está presente, muito presente nos textos literários. A linguagem, ela é poética, né? Nos textos literários aí ele joga, ele brinca muito mais com as palavras, para criar outros efeitos, outros significados. Principalmente, né, nos textos literários, aí, principalmente os poemas, é onde a gente mais encontra figuras de linguagem, esse texto que é realmente poético. Mas também no nosso dia a dia nós usamos muito, tá? Não é só lá no texto literário, não. No dia a dia também. Nós temos várias expressões aí que usam esse sentido figurado. Por exemplo, ó, o homem é frio. É porque a temperatura dele é fria? É menos de 36 graus e meio, 37? Não, né? Não é isso que ele quer dizer. Esse homem é frio não é de temperatura, quer dizer que ele é insensível. Né? Portanto, né, essa interpretação aí do sentido figurado, né, que não é o literal, que não é o real, ela tem que ser feita para se interpretar corretamente as coisas. Na frase, por exemplo, hoje está frio. Frio já tem o sentido literal, né? Ou seja, é real. Por exemplo, se eu falo assim, nossa, minha mãe é uma onça. Sua mãe é uma onça? Né? Ou seja, se é uma oncinha, então ela tem bigode, né? Ela é um felino. Não, quer dizer que ela é muito brava. Então nós usamos muitas expressões no sentido figurado. Tá? O tempo inteiro nós falamos usando o sentido figurado e isso é muito explorado nos textos literários. O que é o sentido denotativo e o conotativo? Então, é justamente o sentido literal e o sentido figurado, tá? Denotativo. Quando uma palavra pensa, ó, denotativo de dicionário, quando ela tá lá no sentido original, no sentido do dicionário. Se eu falo o dia está frio, esse frio é o frio de temperatura, realmente. Agora, quando uma palavra está no sentido figurado, ou seja, que não é aquele próprio, um sentido que veio depois, que depende do contexto, como o homem é frio para dizer que ele é insensível, né? Ou como minha mãe é uma onça, né? Para dizer que ela é brava como uma onça. Então, nesse sentido, eu tenho aí o sentido figurado ou conotativo. E aí eu tenho alguns textos que vão predominar o sentido denotativo, outros textos que vão predominar o sentido conotativo. Já falamos que todo texto literário, aí eu tenho uma grande influência do conotativo, da criação de palavras, de combinação de palavras de forma diferente. Já em textos jornalísticos, por exemplo, você vai escrever um texto jornalístico, ele é bem mais...
Ele tem que ser mais direto, mais objetivo. E aí, por isso, ele vai precisar justamente, ele não pode causar dupla interpretação. Tá? Então, ele tem que ser o mais direto possível e vai predominar o denotativo. Observe essas imagens. Então, olha aqui. Você tem um coração de gelo ou de manteiga? Então é uma expressão, né? Você tem um coração peludo, hoje em dia a gente fala muito também. Não, você tem um coração peludo, quer dizer que tem pelo no coração? Não, é que às vezes tem ódio no coração, amargura, alguma coisa nesse sentido. Então tem um coração de gelo, quer dizer que é insensível, frio, né? E aí tem um coração, e eu tenho um coração de manteiga, né? Ou seja, que derrete, né? Que é mole, a manteiga ela é mole, ela derrete. Quando eu faço esse tipo de afirmação, coração de gelo, coração de manteiga, coração peludo, eu estou usando a linguagem figurada, conotativa. Agora, olha só, gostaria do meu suco com gelo. Aqui é o gelo mesmo, gelo, aquele, né, a água no estado sólido. Portanto, sentido denotativo. Adoro manteiga no pão. É a manteiga, essa manteiga aqui, ó, a manteiga em que a gente passa lá no pão para comer. Então, essa manteiga no sentido próprio dela, usual, lá do dicionário, sentido denotativo, tá? Então, compare os usos dessas palavras, gira e manteiga, e explicar a diferença em cada situação. Acabei de falar para vocês. Aqui a primeira frase, então, ela explora o sentido conotativo, e as outras duas são o sentido literal, portanto, é denotativo. Leia os textos abaixo. Olha, no texto 1, é aquele texto lá no começo do material que a gente viu na aula anterior. Infância, né? Substantivo feminino, aqui no caso é até um dicionário, né? Ele está falando da infância, mas é com aquele texto. Substantivo feminino, período da vida humana, desde o nascimento até cerca de 12 anos, até o início da adolescência. Então, tanto aquele texto informativo que tem no começo do material 2, quanto esse aqui, que é uma definição, uma acepção aí do dicionário, ele vai trabalhar com a definição, ele vai trabalhar a linguagem, assim, de que forma? Conotativa ou denotativa, gente? É um sentido literal, ela é denotativa. Denotativa lembra de dicionário. Se a gente tem aqui uma definição do dicionário, denotativa. Olha já no texto 2, ó. Ó que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais, né? Aqui, no texto 2, né? A aurora seria o quê? Seria os primeiros raiares do sol, o amanhecer da vida. A vida amanhece? Então eu tenho aí uma combinação diferente, né? Que ele quer dizer assim, do início da vida. Sentido figurado, tá? Apesar da diferença que tem quanto à linguagem e organização, os dois textos têm um assunto em comum. Qual é ele? Qual que é o assunto em comum que eu tenho aqui? Né? Os dois estão falando aí da infância. O assunto é o mesmo, mas o que é que muda? É o jeito de falar. Né? Como falar daquele assunto, como tratar aquele assunto, porque o assunto é igual, mas a construção, a linguagem, ela é diferente. 3. Comparando as linguagens de cada texto, qual que é mais objetivo? Claro que é o do dicionário. Por quê? Porque ele diz, ele não tem várias interpretações, ele vai diretamente no assunto, né? Ele não coloca emoções, sentimentos envolvidos naquilo, então eu tenho uma linguagem mais impessoal, né? Mais objetiva. Agora, qual está no sentido figurado? Por quê? O poema, né? Por quê? Porque ele faz combinações diferentes, ele faz diferentes interpretações. Quanto mais interpretações um poema pode ter, mais rico ele é. Então ele gera mais interpretações, tá? Ele faz combinações de palavras diferentes, como a aurora da minha vida, como aquele trecho falando, né, a lua beijando o mar, né? Então, como que a lua não dá beijo a ninguém? Então ele faz combinações completamente diferentes, que usa justamente esse sentido figurado para criar imagens na nossa mente, na nossa cabeça. Alguma dúvida, então? Ficou claro para vocês? Aqui nós encerramos o material 2, tá? Foi uma passagem rápida, né? Uma explicação dos textos e mais as atividades. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Mais uma vez, não fez atividade, não mandou o seu professor ainda, faça e mande com urgência, rapidinho, que o professor está esperando para avaliar, porque as atividades são um dos mais importantes critérios de avaliação agora, tá bom? Então, um beijo, a gente se vê na próxima aula, já vai ser com material 3, tá bom? Tchau, tchau, até mais!